Buenas gauchada, tudo flor de especial? Eu sou o Lucas Nega e estamos começando mais um Linha Campeira em vídeo. E o assunto desse vídeo é sobre um dos mais importantes e mais icônicos artistas e cantores gaúchos. Hoje vamos falar sobre José Mendes. Então, enquanto eu preparo meu mate, tu dá uma conferida se já está inscrito lá no youtube.com/linha campeira e aproveite também, tchê, e segue a gente lá no Instagram, que é o instagram.com/linha campeira oficial. José Mendes Guimarães, filho de Amâncio Mendes da Fonseca Sobrinho e Noemi Ferreira Guimarães, nascido em 20 de abril de 1939 em Machadinho. Só que, à época, Machadinho era distrito de Lagoa Vermelha. Então, nos registros está como Lagoa Vermelha o local de nascimento do José Mendes. E ainda guri, o José Mendes se mudou para Esmeralda, que à época era um distrito de vacaria. Morou lá numa fazenda com seus tios até os 18 anos e ele também trabalhava na fazenda como peão. E foi nessa época da vida que o José Mendes aprendeu a tocar violão, o seu tão inseparável instrumento. E entre uma serenata e outra, ele acabou montando uma dupla junto com um amigo seu. E o nome dessa dupla era Os Irmãos Teixeira. Só que ele não era nem Teixeira e nem irmão do seu amigo. E então, no ano de 1960, é que o José Mendes ele estreia de vez nos palcos. Foi na cidade de Júlio de Castilhos, ele montou um trio junto com dois amigos, Florentino Rezende e Dinarte Silva, e este trio se chamava Os Seresteiros do Pampa. Então, por cerca de 2 anos, ele se apresentou em diversas cidades do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina junto com esse trio. Só que chegou um momento da sua carreira que ele teve que tomar uma atitude. Ou a carreira dele deslanchava ou ele abandonava de vez. E para a carreira estourar de vez, o José Mendes teve que fazer o seguinte: pegar uns pila emprestado com um amigo dele, na época foi 20 mil cruzeiros, para ir até São Paulo, onde tinha as principais gravadoras, para ele poder gravar um disco. E em São Paulo, ele se apresentou com diversas duplas sertanejas, fez parcerias, fez pontas, muitos programas de rádio, até que finalmente ele conseguiu gravar o seu primeiro LP, Passeando de Pago em Pago. Nesse LP tinham diversas músicas onde ele contava algumas histórias do tempo que ele estradiava com o trio Seresteiros do Pampa. Só que nesse disco ele não assinou o nome José Mendes. Quem vê a capa do disco, tu vai ver que está escrito Gaúcho Seresteiro. E uma jogada muito inteligente do José Mendes para a época foi que ele colocou como autor das composições o nome de alguns radialistas importantes da época e também que tinham ajudado ele, para que assim os radialistas, estando como autores da música junto com eles, conseguissem reproduzir, tocassem mais a música, puxassem brasa para o passado deles, para que a música ficasse mais famosa ainda. Logo depois, ele volta para o Rio Grande, onde ele se apresenta em diversas cidades, então seu nome já começa a aparecer mais, ele começa a ficar famoso, aumenta o número de shows e também aumenta o seu cachê. Ele trabalhou esse disco por mais ou menos uns 5 anos. Então, como bem sabemos, quando tu tá na estrada, vira e mexe acontecem uns casos que são loucos de engraçado e que você acaba notando que aquilo marca a tua vida. E foi numa dessas estradiada aí que o José Mendes ouviu um caso muito interessante e por causa deste caso ele conseguiu o seu maior sucesso, que é Para Pedro. Então conta a história que numa dessas viagens estava o José Mendes, o Portela de Lavie e o Luiz Miller viajando de Kombi quando de repente deu pau na Kombi e eles tiveram que pegar um ônibus. E a certa altura da viagem tinha 2 viventes meio num banco ali perto deles que começaram a discutir. Então, de repente, um falou pro outro: para, Pedro. Só que o Pedro parecia que estava querendo mais confusão. Então, aquele amigo falou de novo: Pedro, para. Então aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça do Zé Mendes e quando eles chegaram ao destino, o Zé Mendes e o Portela de Lavie, eles sentaram e escreveram uma das músicas, que é uma das músicas mais conhecidas
de todo cancioneiro gaúcho. Escrever então o grande sucesso Para Pedro. E essa música foi apresentada a primeira vez no programa de rádio de maior sucesso da época, que era o Grande Rodeio Coringa. De vereda, tchê, essa música agradou os apresentadores, agradou a produção e principalmente o público, né, tchê? José Mendes, então, resolve voltar para São Paulo no ano de 1967 para gravar, sim, um novo disco. E chegando lá, a gravadora que tinha gravado seu primeiro disco não quis gravar, não quis saber da conversa, não se acertaram. Então, ele procurou a gravadora Copacabana, onde ele conseguiu gravar um compacto simples. E para quem não sabe o que é um compacto simples, aqui está a foto do compacto simples do Para Pedro. Um compacto simples, ele é um disco onde ele tem no máximo 3 minutos de gravação de cada lado. Então, geralmente, o compacto simples ele vinha com uma música de um lado, no lado A, e no lado B tinha outra música e no máximo 3 minutos cada lado. E esse compacto simples do Para Pedro fez muito sucesso, tanto que foi o disco mais vendido do ano em todo o Brasil. Ele vendeu 600 mil cópias. E de vereda ainda ganhou um prêmio dado pela TV Gaúcha, que era chamado Troféu Consagração Popular. E a música Para Pedro fez muito sucesso. E eu vou te dizer, tchê, que foi regional, nacional e até internacional. Tchê, o José Mendes ele é muito conhecido também em Portugal. E a música Para Pedro, no ano de 68, o Wilson Simonal, que era um outro artista muito conhecido da época, também gravou ela e fez muito sucesso. E em sua carreira, o José Mendes lançou ao todo 8 discos. Como eu já disse, em 62 teve o Passeando de Pago em Pago, depois em 67 teve o Para Pedro. E daí até o final, ele sempre largou praticamente um disco por ano. Então em 1968 ele lançou Não Aperta Aparício. Em 69 ele lançou Andarengo. Depois em 1970 ele lançou O Mocinho do Cinema Gaúcho. Em 1971 teve o disco Gauchadas. Depois em 73 teve Isto é Integração. E o último disco foi lançado em 74, de nome Adeus Pampa Querido. E muitos dos discos do José Mendes levam em suas letras e também nos seus títulos referências a coisas que aconteceram e que aconteciam em sua vida. O de 1970, que tem o nome Mocinho do Cinema Gaúcho, faz uma referência, porque ele também foi ator. Ele lançou 3 filmes, e 3 filmes que foram muito sucesso de bilheteria. Ele lançou em 1969 o filme Para Pedro. Depois, em 1970, teve também o Não Aperta Aparício. E depois teve em 1974 o filme A Morte Não Pede Tempo. Então, se a gente olhar o título das músicas e comparar com as coisas que aconteceram na vida do José Mendes, a gente tem 2 tristes coincidências. Ele faleceu em um acidente de carro quando voltava de um show que tinha feito em Pelotas no dia 15 de fevereiro de 1974. O José Mendes estava numa Ford Veraneio que se fechou de frente com o ônibus mais ou menos num trecho entre Rio Grande e Pelotas. E as 2 tristes coincidências são referentes às suas últimas 2 obras. O disco de nome Adeus Pampa Querido, que foi gravado em 73 e que foi lançado em 74, da mesma forma o filme A Morte Não Marca Tempo, que foi gravado mais ou menos na época de 73. Essas 2 obras abordavam justamente o destino inevitável e elas acabaram tendo que ser lançadas depois que o artista faleceu. Então, como tu pôde perceber, a carreira do José Mendes ela foi muito curta, mas ela foi muito importante. Ele faleceu quando tinha apenas 34 anos. Mas a sua obra ela é parte de um legado muito importante da simplicidade e da autenticidade do cancioneiro gaúcho. Seus restos mortais hoje descansam na cidade de Esmeralda, para ser mais exato, na localidade de Santa Terezinha, onde lá inclusive tem o Memorial José Mendes, onde tem diversas fotos e reportagens de toda a carreira desse grande ator e cantor gaúcho. Então é isso, tio. Se te agradou saber um pouco mais sobre a vida e a história e a obra do José Mendes, tu já sabe o que fazer, né, tio? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie no WhatsApp para toda a gauchada e ajude a Linha Campeira
a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. A mim, tchê, só resta aqui deixar um abraço velho do tamanho desse universo gaúcho. E até o próximo Linha Campeira.